Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje nós vamos, nas nossas conversas gerer, nós vamos receber a professora Natália. E ela vai falar de um tema que eu amo. Oi, Teca! Maravilhosa, é uma honra ter você aqui, viu, Teca? E você também, Lucas. Professora Natália, que é uma professora maravilhosa. E eu coloquei esse som também baixinho, mas esse som bem gostoso pra gente começar. Esse som são os lullabies, que são as músicas de ninar. E aí vocês já fica uma indicação, vocês colocam aí no YouTube African Lullaby. Bom, vamos esperando o povo chegar com essa musiquinha deliciosa. Lucas, como você tá? Teca, como você tá? Vou escrever aqui para a professora Natália. Já estamos online. Tá cansado, né, Lucas? Gente, deve ser uma coisa meio geral. Eu não sei explicação. Oi, Mayra. Tá cansado, né? Os professores já estão cansados. As professoras também. É mesmo. Tá todo mundo falando que já tá... Mas olha, gente, eu não queria desanimar. Mas assim, hoje é dia 3 de abril. Nós temos um percurso pela frente, né? Mas vamos aí. Vamos aí, que hoje é quinta, amanhã é sexta. Tudo bem, Mayra? Gente, eu indiquei... Porque, assim, nas horas vagas que me sobram, eu indico livros para as pessoas. E as pessoas me perguntam também. Aiô, esse livro é bom e tal. Aiô, o que você tem? O que você tem de livro? Então, por exemplo, recebi... antes de ontem, uma pergunta, uma colega. Meu sobrinho, não vou revelar quem, né? Pra não vou expor ninguém aqui. Meu sobrinho está fazendo... O sobrinho estuda aqui em São Carlos, hein? Meu sobrinho... a professora está fazendo atividades na creche e ela vai trabalhar sobre o país Moçambique. Você tem algum livro infantil? Aí eu falei, colega, aguenta a mão que se não tem a gente vai achar. A maravilhosa entrou. Vamos ver agora como que eu vou puxar ela para essa conversa. Pro de bebês, sou indicadora de livros também. E eu indiquei um livro para Mayra, muito bom. Vou caçar aqui, Mayra. Ela tá ali. Olha, eu tô vendo... eu voltei. Voltei. Levantei. Que linda! Boa noite, Natália. Deixa eu baixar aqui o somzinho. Primeiramente, eu quero te agradecer do fundo do meu coração de você estar aqui com a gente, compartilhando todas... Gente, vocês vão ver, vocês vão sentir. Chegou outra Natália. A delicadeza que é essa pessoa. E aí, Natália, eu conversei sobre você com uma outra pessoa, a professora da UFSCar, gosta muito de você. Ela falou, a voz dela acalma a gente, parece que a gente vira bebê de novo. Então, vocês vão sentir esse acolhimento, porque é uma live, né? Não dá para vocês verem a pessoa na voz, no jeito que essa pessoa é. Então, eu quero agradecer, porque pessoas como ela, a gente não encontra por aí, né? São encontros e são verdadeiros achados de vida. Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração de você estar aqui com a gente hoje, Natália. Imagina, boa noite a todos, a todas e todos que estão aqui com a gente, acompanhando esse momento. Quero iniciar agradecendo. Para mim, é um prazer e uma honra muito grande estar com você aqui nesse momento. Fico até emocionada. Porque você, Ayo, é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, é uma inspiração, é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Então, poder estar aqui agora, hoje, dialogando com você, para mim é um sonho. Como dizem por aí, zerei a vida, né? E fico muito feliz por ouvir essas palavras. Espero atender a todas as expectativas, né? E
Bora conversar sobre bebês, né? Que é coisa que Bora, eu não gosto de fazer. bora conversar sobre bebês. E aí, Nath, posso chamar de Nath, né? Claro, Gente, eu quero dizer como é que a vida leva. E essa vida acadêmica, às vezes as pessoas, de fato, a vida acadêmica, a Natália também está no doutorado, ela não é fácil, ela não é fácil. Não é fácil estar aqui numa quinta-noite, sabe, querendo compartilhar, não é fácil, mas a gente tem uma motivação interna, cada um tem a sua, né? E aí, na vida acadêmica, a gente conhece muitas pessoas e tem muitos vínculos e afetos. E aí eu comecei a perceber que alguns grupos de pesquisa, algumas pessoas, alguns professores e professoras conseguem criar um clima minimamente favorável para que a gente desenvolva nossas pesquisas. Isso é um privilégio. E aí, eu falei, Natália, você faz parte da minha família acadêmica. Ela falou, o quê, Ayo? Bom, eu me considero, deixa eu ver, prima da Natália, uma prima acadêmica, e eu vou explicar por quê. A minha orientadora de mestrado foi a professora Anete Abramovitz. Anotem esse nome, por favor, se vocês não conhecem. A Anete foi minha orientadora do mestrado. A Anete foi orientadora da minha orientadora do doutorado, que é a professora Ana Cristina Juvenal da Cruz. Anotem esse nome. Bom, a Natália, quase que a Natália se torna, vocês estão acompanhando aí a árvore genealógica, quase que a Natália se torna a minha irmã acadêmica, porque a Natália ia ser orientanda da Ana. Mas a Natália é orientanda da professora Gabriela Tebet da Unicamp, que foi orientanda de Anete Abramovitz. Então, toda essa é uma família de mulheres acadêmicas. E elas estabelecem uma relação muito interessante, assim. Elas se chamam para bancas. E não porque, eu conheço ela, mas porque elas criaram isso entre elas. E eu admiro muito isso. E eu falei, por que não? Eu ainda não sou doutora, Natália também, por que não? Vou chamar a Natália para minha live, para nossa live, né? Então, eu e a Natália, a gente tem um laço. Mas mais do que isso, às vezes os laços que a gente constrói é de ver uma pessoa falar, de ver alguém que você gosta muito falar dessa pessoa, e eu fui alimentando isso em relação à Natália. E fui. E aí um dia uma professora da UFSCar, a professora Tatiane, falou, olha, a Natália está fazendo lei comigo, Ayo. A Natália é excelente. A Natália tem um trabalho excelente, né? Eu falei, nossa, Tati, que legal. E aí, na última live, com o Lucas, que está aí, a Natália comentou sobre a live. Eu falei, essa vai ser a próxima. A gente tem que chamar pessoas, né, que a gente consiga dialogar. Então, por isso que a Natália está aqui. Rasgadas as devidas sedas, que a gente tem que rasgar mesmo, e se colocar para cima. Bom, eu coloquei uma enquete, poucas pessoas responderam, algumas sim, outras não, mas essa pergunta aqui não quer calar. Não, mas antes disso, Natália, a gente vai se audiodescrever, tá bom? sim, claro. Bom, então, devido a sedas rasgadas, a Natália maravilhosa, eu também. Eu, muito maravilhosa, sou uma mulher negra, de cabelos curtos, preso para trás, preto, crespos. No meu fundo tem uma estante, tem uma boneca, um óculos escuro, uma planta e muitos livros. Eu estou com uma blusa cor-de-rosa choque, uma correntinha. Eu tenho brincos de florzinha e eu acho que só. Estou com um gloss. Natália, se audiodescreva, por favor. Bom, eu sou uma mulher negra, de cabelos curto, crespo e preto. Uso óculos. Também estou com um brinco de estampa africana. Uso uma blusa verde-limão. Ao meu fundo tem alguns instrumentos indígenas e um artesanato indígena e uma parede cinza. Ótimo. Muito obrigada, Natália. Então, para a gente começar, eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando, mas educação das relações étnico-raciais para bebê? Sim ou não? Ou nunca pensei isso? Ou não sei? Ficou ali meio sim, ficou um pouco equilibrado, né? É porque também tem a bolha.
né? Então a bolha já disse sim, sim, sim. Eu sei que o Lucas falou sim, né, Lucas? Você falou sim ou não falou sim? Tenho certeza que o Lucas falou sim. Mas as pessoas têm uma questão em relação a isso. Primeiro, a educação de bebês e a ideia de que essa professora só está para cuidar, e o cuidar no sentido desse corpo desse bebê, desse ser que acabou de chegar ao mundo. E aí, se eu estou só para cuidar, aonde que entra? Educar ainda para as relações étnico-raciais. Então, a minha primeira pergunta para você, Natália, é: educar bebês para as relações étnico-raciais? Sim ou não? Com certeza, Com certeza. com Medicina era com certeza, certeza. com certeza. Bom, aí nós temos duas coisas, né? Primeiro, vou começar com a questão do cuidar. É muito comum a gente perceber entre as professoras de berçário um cuidar, assim, não dando muita importância, né? Sendo que a docência com os bebês, ela se realiza a partir do cuidar. Certo. A partir do cuidar que a gente vai estabelecendo relações, é a partir do cuidar que a gente vai firmando afetividade, vai construindo vínculos e vai apresentando interações. Então, embora esse cuidado ainda não tenha sido visto com a importância como ele merece ser visto, as relações, o educar para as relações étnico-raciais começa a partir do cuidado, né? E isso é uma fala que a gente já percebe lá na dissertação de mestrado da Fabiana Oliveira, que já sinaliza para a gente que as diferenças, né? O modo, a diferença no trato com os bebês acontece a partir do corpo. Então, é a partir do corpo, o modo como eu toco nesse bebê, o modo como eu me interajo com ele, eu vou já sinalizando para ele algumas questões relacionadas a isso. Se ele é um bebê que eu gosto, se ele é um bebê que eu deixo para segundo plano, né? Se ele é um bebê que eu sempre estou elogiando, estou sempre pegando no colo, estou sempre beijando, acariciando, né? Entre outras coisas. Eu estou sempre manifestando gestos de afetividade. Então, o cuidar com os bebês não é pouca coisa. É uma coisa que a gente precisa parar para pensar e analisar, porque ele diz muita coisa para o bebê, principalmente relacionada a questões étnico-raciais. Ô, Nath, eu posso te interromper? Você traz uma pesquisadora muito importante para a educação das relações étnico-raciais quando nós estamos falando também de crianças pequenas, que é a Fabiana Oliveira. Uhum. E aí, para quem não conhece, eu vou indicar, tem a tese da Fabiana, mas nós temos um artigo que a Fabiana escreveu junto com, e a Fabiana também, a Fabiana é nossa tia acadêmica, então você vê que a gente fica assim, a Fabiana é minha tia acadêmica e da Nath também. Então eu vou indicar aqui um artigo que se chama, anotem aí caneta e papel na mão, meu povo, Infância, Raça e Paparicação. Esse artigo é um compilado da tese da Fabiana. Então, ela escreve junto com a Anete, falando sobre esse contexto da educação das relações étnico-raciais dentro do ambiente do berçário. Mas ela não ela traz esse contexto no sentido do que ela observa. Ela observa várias coisas, entre outras coisas, ela observa que os bebês negros são menos tocados que os bebês brancos. E como a Natália traz essa dimensão do cuidado, do toque, da aproximação, que ela é uma dimensão fundamental para o berçário, esse afeto, esse toque, este cuidado, ele é fundamental. Então a Fabiana vai dizer, olha, dentro da minha pesquisa, do que eu observei nesse contexto, eu reparo que os bebês negros são menos tocados. Esse é um ponto. A Fabiana vai discorrer sobre outros pontos muito importantes. Então, minha gente, meu povo, é infância, vírgula,
raça e paparicação, entre aspas. Vocês podem achar esse artigo no Cielo Brasil, tá bom? Bom, referenciada a tia acadêmica. Agora, você diz que, com certeza, educação das relações étnico-raciais para os bebês. E aí, Nath, nessas conversas de IRE, por exemplo, na última, eu muito provoquei o Lucas, porque nós, professoras, a gente sabe o quanto a prática é fundamental. E, às vezes, dentro de alguns cursos de formação, a formadora se coloca no lugar de eu não vou dar receita. Eu não acredito na receita, mas eu acredito em orientações e caminhos. E trocas. Olha, professora, colega, eu fiz isso. Olha, eu usei este material. E eu acho isso muito válido, porque isso amplia o diálogo entre pessoas que estão trabalhando na docência. Eu não tenho problema com indicações, nem com receitas. Eu acho que se a professora disser, eu fiz isso, 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 e para mim, dentro do meu contexto, com aquele grupo de crianças, foi bom por esse lado não foi bom, para mim já é um caminho trilhado, né? Eu acho que a gente não pode abandonar. Então, se, com certeza, a educação das relações étnico-raciais para bebês em berçários, como, Nath? Como eu faço isso? Eu vou descer um PowerPoint, eu sempre brinco, eu vou descer o PowerPoint e vou dizer, olha aqui, bebês, é o seguinte, professora Petronília, a gente não vai fazer isso, né? Existe toda uma linguagem, mas agora eu gostaria que você contasse pra gente como isso acontece, como se dá, com que materiais, como? Então, vamos lá. Eu acho, assim, eu penso que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para dar um start, é entender, porque é muito comum, quando a gente vai fazer formação sobre a temática racial com professoras de creche, é muito comum a gente ouvir aquela pergunta, mas existe racismo entre os bebês? Né? É necessário mesmo falar sobre esse assunto? Né? Costumo dizer que entre os bebês, de fato, não há racismo, porque eles estão chegando agora, eles estão conhecendo o mundo, estão tentando entender, né, qual é o papel deles, estão tentando entender como é que funciona esse mundo. Mas eles vão aprender qual é o lugar deles neste mundo a partir daquilo que a gente apresenta, né? Então, a primeira coisa é pensar nisso, que entre os bebês não existe o racismo, mas entre os adultos, entre as pessoas com quem eles convivem, eles vão aprendendo os mecanismos do racismo. Um deles é a partir do toque, a partir do trato, a partir do cuidado, que já foi mencionado aqui. Outra questão é a partir das imagens, né? A gente já parou para pensar quais são as imagens que confeccionam as paredes da nossa sala? Quem são as crianças que estão estampadas ali? Qual é a cor dessas crianças? Tem alguma relação com o meu público? Tem alguma relação com os bebês da minha turma? Né? A segunda coisa que a gente precisa pensar, quais são as músicas que estão sendo tocadas neste ambiente, neste contexto? Quais são as histórias, né? Que livros estão sendo lidos, né? Então, a gente precisa pensar, primeiramente, como os bebês da nossa turma está sendo representado de alguma forma naquela sala. Né? Se o material que eu utilizo para decorar, para fazer alguma atividade pedagógica, tem alguma relação, tem alguma equivalência, tem alguma representatividade. Feito isso, eu acho que eu já dei a resposta, né? Então, a gente começa a trabalhar educação para as relações étnico-raciais, trazendo a representatividade dos bebês, né?
Então, se eu tenho bebês negros, mesmo se eu não tiver, eu vou trazer representatividade, vou trazer imagens de bebês negros. E, de preferência, imagens reais. Boa. Porque a gente se apega muito em desenhos, né? Achando que essa é a melhor linguagem, essa é a melhor forma de apresentar alguma noção, alguma ideia para os bebês. Ô, Mas, Nath, eu posso indicar um livro? Você está falando de imagens? Eu vou indicar esse livro, ele se chama Nascidos para Ler no Melhor Lugar para Viver. É um livro de fotografias e textos para bebês e crianças pequenas. Ele foi produzido em 2020 pela comunidade de Parelheiros, na capital paulista. O livro foi inspirado na iniciativa de Nath Perlenger, da Itália. E aqui, esse livro tem um bebê aqui na capa, mas aqui mostra o território de Parelheiros, que fica no extremo sul. E aqui, bom, eu tenho um autógrafo, mas depois eu mostro. Bom, vou mostrar a diversidade dos bebês aqui, tá? Aqui. Oh, que gracinha. E aí tem textos bem curtinhos. Oh, que lindo. Olha aí. Oh, que gracinha, gente. E eu Muito vou lindo. ler. Esse aqui eu vou ler. Cheguei. E agora? Por onde começar? O melhor eu já tenho. 2 pontos. Carinho. Não pode faltar. Vou mostrar mais uma, que é a minha preferida. Peraí. Ah, que linda. Muito linda, uma princesa. Porte de rainha? Todo mundo diz. Traços ancestrais? Não dá para negar. Linda demais? Diga você. Oh, muito linda, maravilhosa. Então, esse aqui fica uma sugestão para termos nas nossas salas de aula. Existe uma diversidade de imagens reais de bebês. Tá bom? Então, fica aqui a dica para vocês. Nossa, que bacana. Eu não conhecia esse livro, já anotei aqui, ó. É lindo. Então, a gente começa a partir disso, trazendo imagens reais da diversidade de bebês que a gente pode encontrar, não só na nossa sala, como no mundo inteiro. Outra questão, as bonecas, né? Que tipo de boneca que eu tenho na minha sala, né? Olha só, olha aí, olha essa que linda. Será que eu tenho uma boneca linda como essa na minha sala? Fofinha, gostosa de pegar. Né? Ai, eu não trouxe meu acervo, né? Não vim preparada para isso. Mas é importante a gente também ter no nosso repertório bonecas negras, bonecas indígenas, né? Trazer essa diversidade também para que os bebês possam ter contato. Uma vez que eles estão conhecendo o mundo, então é importante a gente estar trazendo essa representatividade, né? Eu costumo dizer que a educação em si é como se fosse a construção de uma casa, né? Eu falo o berçário é o alicerce, né? Então, o que que acontece? Quando a gente tem uma casa com um alicerce bem estruturado, bem firmado, vai vir a tempestade, vai vir muitas coisas, a casa vai permanecer. Então, é essa fase que a gente está começando. Eu estou iniciando o alicerce. Então, estou mostrando para os bebês como que funciona o mundo. Então, é importante eu mostrar para eles da melhor forma possível, né? Então, na hora de contar a história, quais são as historinhas que eu estou contando, né? Será que focar muito na questão das fábulas, né? Na questão, eu vejo, é muito comum, né? O pessoal se apega muito à historinha dos 3 porquinhos, Sim. né? Por conta das texturas, né? Fala que dá pra gente trabalhar textura, enfim.
Mas será que é uma historinha que contempla todas as necessidades? Né? Será que tem como eu trabalhar essa questão das texturas, utilizando outras histórias e, de novo, trazendo a representatividade? Uhum. Né? Então, a gente começa por aí. Os materiais, né? E o bebê é muito isso. O bebê tem muita necessidade do tocar, né? Ele tem ele vai aprendendo sobre o mundo também a partir daquilo que ele toca, a partir daquilo que ele testa, a partir daquilo que ele saboreia, a partir daquilo que ele explora. Uhum. Então, quais são os materiais? Será que eu levo instrumentos, né? Uma diversidade de instrumentos para dentro da sala do berçário? Será que eu levo uma diversidade de artesanato para esse bebê Uhum. tocar, né? Então, é dessa forma. Então, eu costumo dizer também, Ayo, que trabalhar, desenvolver uma educação para as relações étnico-raciais dentro do berçário é muito mais fácil do que a gente imagina. E é tão prazeroso, porque você vê um bebê explorando, né? Você vê um bebê ali tocando, né? Porque a gente, enquanto adulto, se eu pego um pau de chuva, eu já sei os movimentos que eu tenho que fazer. Mas para um bebê aquilo é uma novidade. E ele vai Mas ter isso, né? E eu falo, ele vai apresentando para a gente novos modos de ser, novas formas de enxergar o mundo. E aí a gente vai percebendo a nossa finitude, né? A partir daquilo que os bebês vão mostrando para a gente. Então, é um pouco disso, né? A gente tem que pensar na materialidade, tem que pensar também nos sabores, né? Trazer também, a gente pode trabalhar com os sabores da culinária indígena, da culinária africana, das diversas regiões do nosso país, que o nosso país também tem uma diversidade imensa, tem muita coisa rica para ser explorada. E uma coisa que os bebês gostam é utilizar o paladar, né? Explorar os gostos, os sabores, as texturas. Então, é esse o caminho. A gente tem que pensar nas imagens, na materialidade, na questão das histórias, na música. A gente tem um repertório de músicas africana que a gente pode utilizar dentro da sala de aula. No momento que os bebês estão chegando ali, também no momento da entrada, você pode deixar uma música de fundo para eles ir sentindo, né, e percebendo a música. E é tão bonitinho vendo eles dançarem também, porque é uma coisa espontânea, natural, sim, né? A música toca o corpo, movimentando esse corpo. e o corpo vai se manifestando ali, né? Então, é dessa forma que a gente... Pena que eu não posso mostrar para vocês fotos e vídeos, Mas um dia a né? gente vai mostrar, porque a gente vai fazer um curso. Aguardem, nos aguardem, viu, gente? Nos aguardem. Ó, Aline, um beijo pra você. Aline, você tem que conhecer a Nath, viu? Vocês, depois eu passo contato. A Aline é sensacional. A Aline é de Ribeirão Preto, ela escreveu assim: eu trabalhei com os bebês o livro Capulana. Foi tão emocionante ver os bebês interagindo com o livro. Levei o tecido e brincamos de todas as imaginações possíveis. E cada dia é uma é uma é uma descoberta para mim. Ai, Aline, muito obrigada. É isso, Natália? Cada dia é uma descoberta dentro do berçário? Sim, é como você disse, não existe receita. No berçário não tem fórmula pronta. Porque o que eu consegui realizar hoje, eu não consigo realizar da mesma forma amanhã. Cada dia, os bebês nos colocam novos desafios, né? Cada dia é uma coisa nova, e cada dia uma nova descoberta. Hoje, né, no caso da Aline, vou pegar o exemplo da Aline. Eu contei a história, utilizei um tecido, aconteceu um fato. Amanhã, na hora que eu vou contar, acontece outro fato, né? E é importante a gente ter esse olhar atento, a gente perceber, porque eu costumo dizer que
as descobertas no berçário é nos momentos de descuido que vão acontecendo. Né? É justamente naquela hora que a gente não está direcionando, né? Justamente naquela hora que a gente, assim, não é o centro também, né? Porque tem muito disso. Vou trazer uma outra referência, né? Que é o Paulo Freire. Paulo O Paulo Freire, Freire, gente, por favor. ele diz que a gramática que é feita para os professores, que é produzida para os professores no curso de pedagogia, não cabe para os bebês, né? Então, essa questão, a gente tem muito em mente que ser professor é o professor no centro e os bebês, né, sentadinho, prestando atenção em mim. Falei, se você for para um berçário com essa ideia, você vai ficar frustrada, né? Não existe aula no berçário, né? Eu falei, não existe aula. O Você fala professor ali, isso. né? O professor ali é como se você fosse um figurante, porque os atores centrais são os bebês, né? Eles que são os protagonistas. Então, é importante isso, a gente ter intencionalidade. Né? Eu quero trabalhar a história da Capulana, mas o que eu quero despertar nos bebês? O que eu quero provocar? Né? Então, eu vou contar a história, vou trazer os tecidos, vou trazer outras coisas e deixar eles me mostrarem o que é possível ser feito com tecido, o que é possível ser produzido a partir da história. E aí, às vezes, hoje eles vão produzir alguma coisa, mas amanhã eles vão descobrir que, além de repente, se esconder no tecido, dá para ele encaixar o tecido num potinho. E assim vai, né? E às vezes a gente acha que é um ato insignificante, mas para eles, né, é uma coisa inovadora. Então, é isso que a gente tem que aprender. Eu falei nos momentos de descuido, que eles vão desenvolvendo, quando você não é o centro, né? Quando você não é o foco, é que eles vão. Lembrando que descuido não é deixar nenhum bebê perder a pista, viu, gente? É ali dentro daquele ambiente protegido e você não está com uma atividade na centralidade, mas você está na observação. E aí, sem querer te cortar, Nath, você traz essa dimensão que ela é fundamental, tanto para pensar a educação das relações étnico-raciais, quanto para pensar qualquer outra perspectiva. Seja no berçário, até a educação de jovens e adultos tem a dimensão da escuta. E quando a Natália diz, são nesses momentos, ela está na escuta, mas não só essa escuta que a gente, né, que vem pelo som, mas na observação. Qual é a necessidade desses bebês? O que eles estão me pedindo? O que eles estão... Do que eu estou escutando disso que eu estou vendo? Desculpa, Natália, eu te cortei, mas é que eu acho essa perspectiva fundamental. Eu acho que para o berçário, para os bebês, mas ela vai mudando, muda o jeito da gente escutar, né? Os nossos estudantes, lembrando que bebês, gente, não são estudantes, viu? São bebês. Ai, meus estudantes. Não tem. Na educação infantil, os estudantes não, são crianças, no berçário são bebês, tá, gente? Só para... Mas desculpa, Nath, te cortei. Não, mas perfeito, Ayô. É isso mesmo, né? Você abriu um parênteses, mas é exatamente isso, né? A gente costuma dizer que é uma presença próxima, né? Você está ali presente, mas você não está interrompendo, você não está direcionando, mas você está observando, né? E atenta àquilo que o bebê está desenvolvendo, né? E a partir disso que a gente vai percebendo o que ele está construindo, o que ele está elaborando, o que ele está pensando ali. Ô, Nath, agora eu vou falar de um assunto que, para mim, como dizem as pessoas, eu acho tão chique as pessoas falarem isso. A minha orientadora sempre fala isso. Esse assunto para nós é muito caro, que é literatura infantil. E aí as pessoas sempre me perguntam, literatura infantil para bebês, o que tem? Então eu já mostrei para vocês aqui, voltando para as pessoas. Lia, você que acabou de chegar agora, aqui, ó. A Natália coloca um ponto importante sobre fotos reais de outros bebês, né? E aí eu trouxe aqui esse livro, que foi produzido em Parelheiros, com fotos de vários bebês.
com os trechos muito lindos. Eu vou ler esse aqui para vocês. Que lindo. Uhum. Bolinhas, bolinhas, fazendo bolinhas. Aprenda a brincar e balbuciar, com sons e ruídos para sonhar. E aí, esse é um livro, não sei se eu considero ele um livro de literatura infantil, mas pode ser, tá? Então, daqui. Peraí. Aí, quando as pessoas me perguntam, Natália, eu sei que você tem os seus preferidos aí, e eu trouxe um que eu procurei agora, porque o resto, gente, vou confessar para vocês, se vocês um dia quiserem me roubar, vocês podem roubar, porque eu empresto muito livros, depois eu esqueço. Mas eu tenho na verdade eu tenho dois, que eu gosto muito. Lembrando que eu não sei se eu acredito em livros muito específicos para bebê, mas eu penso que os bebês têm o direito de explorar esse livro. E às vezes livros com uma folha muito fininha, ou um tamanho muito pequeno, ou uma folha que vai rasgar, enfim, né? Eu gosto muito de livros de banho, livros de tecido, cartonados, né, que sejam mais fortes, mas eu acho, não sei se você concorda comigo, Nath, eu acho que as editoras, fica aí o recado para as editoras ainda não entenderam isso quando a gente pensa esses livros para bebês com personagens indígenas e personagens negros, tá? Então fica aí, viu, editoras, para vocês. Mas eu tenho um que ele traz um bebê, uma criança pequena. Vocês vão ver que ele tá até meio caidinho, mas eu gosto muito dele. Que é o Benedito. A Natália já aprovou. O Benedito é um livro do Josias Marinho, gente. Esse livro é um livro imagem, então olha já esta ilustração. Bom, esse livro dá panos para manga, né, Nath? Se a gente for usar mais desse livro. Mas, enfim, eu só vou mostrar a primeira página. Não, vou mostrar a segunda, tá? Eu não sei se está dando para ver isso. Olha, perfeitamente. Tá? É um livro imagem. Não tem uma história verbal. Não tem uma história de texto, tá? E aí, só vou mostrar as primeiras páginas. Esse bebê olhando essa alfaia. Bom, eu vou para os finalmente, resumindo. Mesmo porque eu não posso divulgar o livro inteiro. E aqui eu vou para o semifinal. Aí, essa parte aqui. Lembrem como o bebê estava. Como o bebê está ficando. Eu acho essa página linda. O livro é Benedito, gente. Para quem está assistindo agora, Rebeca maravilhosa, um beijo para você. Mais uma e eu vou para o final, tá? Vou mais uma. E agora é o final. Olha. Bom, então esse foi um trecho do livro Benedito, que é uma indicação que a Natália já aprovou, porque ela fez uma carinha aqui, sim, um livro para bebês. Ele é um livro que não é cartonado, ele não é de papel, quer dizer, ele é de papel, ele não é de borracha, mas eu acho que para os bebês é um livro muito bonito. Para todo mundo, né? Então fica a dica aqui, Josias Marinho, um beijo para você. Benedito, Josias Marinho, editora Caramelo. Natália, quando a gente fala desse assunto tão caro para nós, literatura infantil para bebês, o que você tem para me dizer? O que você tem para compartilhar com todo mundo que está aqui ligadinho? Então, aí, ontem a gente, assim, por coincidência, estou fazendo uma disciplina também, que eu acho que você foi convidada para participar também, sobre literatura infantil. E ontem a gente estava discutindo exatamente sobre isso, porque ontem a gente estava analisando os livros do PNDE literário e a gente achou muito engraçado, porque as indicações, né, não vou recordar agora, mas geralmente um livro
como esse, do Benedito. Provavelmente ele vai estar indicado para crianças de 3 a 4 anos. E a gente está utilizando no berçário. Ah, lembrei, tinha um livro da Sônia Rosa, que é uma outra autora. Ela tem um livro que eu gosto muito. Deixa eu ver, ele não vai estar aqui. Eu trabalhei com ele semana passada com os bebês, que chama Como é Bonito o Pé do Igor. Ai, gente. É lindo. Esse também meu tá emprestado. Esse livro é lindo. Tem uma ilustração de massinha. Ele é um livro grande. Isso. Os bebês também gostam muito, verdade. E é um livro também que é de papel fininho, né? Não é cartonado, mas chamou muita atenção dos bebês, porque é um livro colorido, né? E então a gente estava discutindo sobre isso, que muitas vezes, né, o pessoal que faz a seleção e a indicação dos livros coloca indicação para faixas maiores e às vezes a gente fica com receio de utilizar com os bebês. O que eu penso sobre isso? Eu penso o seguinte, eu falo, vai muito da intencionalidade. Porque qual é o interesse do bebê quando ele tem um livro à sua disposição? É olhar as imagens, né? É folhear, é tatear. Então, às vezes, quando eu tem um adulto auxiliando ele nesse processo de exploração, então eu posso utilizar qualquer livro, né? Então, que nem a Sônia Rosa também tem uma série de livros e ela coloca capoeira, jongo, ela também coloca desbrava sobre a culinária africana. É um livro que não está indicado para os bebês, mas é um livro também que eu já trabalhei com os bebês, por exemplo, para apresentar para eles a capoeira, né? Então, o que eu faço? Geralmente eu mostro para eles as imagens, né? A gente vai folheando com cuidado. É lógico que eles vão vir querendo pegar, eles vão vir com as mãozinhas, mas aí a gente também é um trabalho de estar não gosto muito dessa palavra ensinar, mas uma forma de estar educando o bebê também a lidar, né, com o livro. Então a gente vai aprendendo a olhar e assim eu faço 2 movimentos. Um primeiro movimento é esse, de apresentar o livro. Um segundo movimento, para eles poderem explorarem espontaneamente, livremente, eu costumo digitalizar o livro, emplastificar e colar na parede, deixar eles explorarem da forma deles. Às vezes eu colo na parede, às vezes eu deixo solto. Que nem o Como é Bonito do Pé do Igor, eu fiz isso essa semana, eu levei hoje para eles, eu levei solto, eu tentei fazer uma leitura suspense. Eu coloquei as imagens numa árvore, né, e eles estavam no gramado, admirando as imagens, né. Então, assim, a gente faz esse trabalho de apresentar o livro, mas aí a gente amplia essa exploração, né. Então, a gente vai desenvolvendo outras formas de estar apresentando a literatura. Você trouxe a indicação do Benedito, eu tenho outro também que é o da Kyo-san, que é o Aquiles Está Feliz, né? É um livrinho pequenininho, eu estou com ele ali na sala ali do lado, eu não sei se eu posso sair rapidinho para ela buscar. Pode, porque eu quero contar um negócio sobre esse livro, enquanto... Vai lá. Então, vou rapidinho. Gente, falando de um tema caríssimo para nós, Aquiles Está Feliz. E aqui, falando de literatura, eu tenho indicação de 2 autoras que vocês podem confiar. Pode confiar. Kyo-san de Oliveira e Sônia Rosa. Eu coloquei aqui embaixo o Como é Bonito o Pé do Igor. Nesse de Como é Bonito o Pé do Igor, é uma parceria da Sônia Rosa com a Luna, que é uma ilustradora que faz a sua ilustração com massinhas, massas de modelar, e tira foto. Nesse encontro da Sônia Rosa com a Luna, nós temos o aniversário
aniversário do Bernardo, que traz uma criança negra, um bebê negro fazendo aniversário. É lindo. E a gente também tem o livro Alice V, da Sônia Rosa, que também é essa parceria com a Luna. Ilustrações lindas, grandes, as crianças gostam muito. Kilson de Oliveira, é assim, eu fico até... A Kilson, eu vou tentar convidar ela, viu, Natália? Eu vou tentar. Vamos ver se a Kilson não vem para a próxima live. E a Kilson tem livros que podem ser lidos para jovens, adultos, mas ela pensou nos bebês. E Aqui Está Feliz é um livro que conta o dia de um bebê no berçário esse mês. Natália, eu gostaria muito que você abrisse naquela página dupla da Prof com o bebê. Da Pro de bebês com o bebê. Essa? Aqui? Acho que é. Essa aqui? Isso. Gente, olhem essa imagem. E aí, eu muito audaciosa que sou, cheguei um dia para Kilson no evento e falei, Kilson, vem cá, peraí. Essa imagem foi pensada, ela falou, essa imagem foi muito pensada. A Kilson, além de escritora de livros infantis, ela é uma pesquisadora e ativista do movimento negro. E essa página foi uma resposta a tudo que as pesquisas, inclusive a pesquisa da Fabiana Oliveira, vem indicar dentro da educação das relações étnico-raciais ou das relações raciais, existe uma leva de pesquisas que precisou denunciar o racismo dentro dos seus vários espaços. E aí, uma dessas pesquisas é da Fabiana, e ela vai dizer que os bebês negros são menos tocados. E aí vem essa cena. E eu falei que o Sam tem a ver com isso. Ela falou, claro que tem. Isso é uma resposta. E é uma professora de berçário branca e que está acariciando o quê, gente? Os cabelos crespos. O quanto eu não escuto de professoras de bebês, crianças pequenas, bem pequenas, crianças um pouco maiores, de ai, mas eu não sei lidar com esse cabelo, eu não... Olha aqui a professora tocando este cabelo crespo. A Mariana Souza, Mariana, um beijo para você. Outro especialista de literatura que eu vou chamar. Essa aqui é especialista, Natália, de ilustração. Olha que... Ô, Mariana, você vai ser a próxima, te aguarda, viu? Bom, a Mariana indica aqui, tem um livro muito legal, que é o Cheirinho de Neném. tem isso também. Esse daí, Cheirinho de Neném, da Patrícia Santana. Então, Nath, você quer contar sobre o Aquile? Então, aqui, ó. O Aquile, ó, é um livrinho, né, da Kilson. Ele é um livrinho produzido pensando na necessidade dos bebês. Então, ele é um livrinho que tem a capa um pouquinho mais dura, as páginas, né, também. É um material mais resistente. E eu li esse livro para os bebês nas primeiras semanas de início de ano. E eles ficaram encantados. Por quê? Porque são imagens que eles não estão acostumados a ver, né? Esse ano, eu tenho poucos bebês negros na minha turma. E eu achei engraçado que os bebês brancos que ficaram assim, sabe? Os olhinhos mais atentos, assim. Né? Então, esse foi o primeiro livro que eu li para eles. Eles gostaram muito. Né? A gente está, no mês de março, a gente está trabalhando a questão da percepção da identidade, né? Os membros do corpo. Então, por isso que eu trouxe, né? Como é bonito o pé do Igor, né? Que é a parte desse livro. A gente também trabalhou a questão do pezinho, o que os nossos pezinhos podem sentir, o que os nossos pezinhos podem tocar, por onde eles podem andar. A gente foi explorando por esse caminho. Esse daqui, né? O Quero Colo também. Né, que início de ano todos os bebês querem colo, né, então é um livro também que eu pude mostrar para eles como acontece o colo nas diferentes regiões
do mundo, né? Porque ele é um livrinho, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Né? Então ele vai falar ó, do colinho de esquimó, né? Vendo, ó, o colinho que acontece, a forma como que acontece lá na África, né? E por aí vai, né? Aí tem um outro que eu ainda não trabalhei com essa turminha, mas que eu quero trabalhar, que é esse daqui, para a gente falar da questão do cabelo, né? E o cabelo também é uma questão que é muito, como que eu posso dizer, né? Eu já trabalhei com professoras que se recusavam a dar banho em meninas negras por conta do cabelo, né? Já ouvi falar dizendo assim, ai, não vou dar banho nela porque o cabelo dela é muito difícil, né? Para pentear, para lavar. Então eu gosto de trazer esse livrinho até mesmo para sensibilizar as professoras, Sim. né? Porque nem todo mundo que a gente trabalha também tem essa consciência, né? Então é um livrinho que eu gosto de utilizar no berçário para sensibilizar quem trabalha ao meu redor, né? Pensando na questão indígena, esse daqui eu vou compartilhar uma experiência que a gente fez com um grupo de pesquisa que eu participo lá da Unicamp. Eu faço parte do grupo Socialização Racial de Bebês, que é um grupo coordenado pela professora Gabriela Tebete. E o ano passado, ela fez um convite para uma creche parceira ir visitar a Unicamp e levar os bebês, né? E lá na Unicamp a gente tem um espaço que chama Jardim dos Ancestrais. E a gente fez um momento de contação de história com esse livrinho. É um livrinho também de leitura de imagens, né? Que traz diversos animais da floresta, né? E nesse grupo de pesquisa temos estudantes indígenas. Então, eles que fizeram, né, a contação de história, a leitura das imagens com os bebês. Após a contação de história, teve um momento de exploração com tinta de urucum, né? Foi um momento muito legal. Os bebês gostaram muito também, né? A gente, cada bichinho, esses bichinhos que aparecem, ó, tem a cobra, tem a onça. A gente levou os bichinhos em formato de bichinho de pelúcia. Então, conforme os bichinhos iam aparecendo na história, ia trazendo um bichinho, que é uma forma de concretizar, né? Que os bebês têm essa necessidade de ter o concreto. Então, foi uma forma também de trazer encantamento para os bebês, tratando também a temática indígena. Esse daqui também eu gosto, né? As nossas cores, mas também é um livrinho assim inicial, só para, quer ver, essa parte aqui, ó, que eu gosto de mostrar Olha para que eles, né? e é um livro cartonado. Isso, esse é cartonado, mas assim, é só para eles começarem a perceber, né, que somos de diferentes cores, né? É um livrinho também, não é indicado para bebê, eu acho que ele aqui há mais de 3 anos, tá aqui, ó, tá vendo? Mas eu me atrevo a Isso utilizar. mesmo, as professoras têm que ser atrevidas. E tudo é relacionado à intencionalidade, né? Como a Natália disse. Aí tem esse aqui, ó. Esse aqui eu adoro. Chama Ei, você, que é a história de um bebê negro mesmo, gente. Nossa, esse livro é lindo. Ele é grande. Tá? Esse daqui você tem que ir por partes. Né? Cada dia você trabalha um pouquinho, tá vendo? Mas aí traz também a imagem de bebê, tá vendo? Olha, de família. Esse livro é muito interessante porque cada página foi ilustrada por um ilustrador ou ilustradora do mundo. Olhem. E aí, Nath, você sabe qual que é o brasileiro? Aquele da. Passa aí, mostra para o pessoal. A ilustradora brasileira
brasileira, ela vai trazer figuras negras importantes. Não, passa mais uma, Fê. Opa. Ai, disso eu não sabia. Aqui, É esse? aqui. Ai, Gente, essa é a ilustradora brasileira, e aí vocês vão reconhecer algumas pessoas. Ali sim. na sua faixa ancestral, Lélia Gonzalez, Gilberto Gil, Zumbi dos Palmares, Marielle Franco, Elza Soares. Então, tem uma parte aí que nos cabe, brasileiros e brasileiras aí que vão reconhecer. E aí, tem uma pessoa que eu gostaria. Agora eu vou fazer propaganda de uma pessoa. Pode fazer. Se a pessoa é boa, pode fazer. É a Denise da Fulelê. Não sei Ah, se essa você daí pode conhece. fazer de olho fechado. Fala, pode falar. Vamos botar até Ela, o arroba dela aqui, peraí. ela tem um livrinho também, que é um livrinho de tecido. Tá? Eu tenho ele, mas ele tá lá no meu carro, porque hoje eu levei ele para a creche. Tem isso, gente. Professora que quer trabalhar com essa temática, nem sempre ela vai ter o recurso na creche, né? Então, eu tenho o meu acervo pessoal e eu tenho que ficar levando ele para lá, e ele tá lá no carro. Mas aí, ó, tenho esse dado aqui, tá vendo? Ó, esse daqui também é um material que a Denise da Fulelê indica o pessoal depois, assim que terminar a live, entra lá no Instagram dela, ela tem materiais incríveis. Tá vendo? É um dado sensorial. Aqui ele traz, ó, o mapa da África, ó, um leãozinho também, que são coisas que os bebês também podem explorar, ó. Textura, tá vendo? Esse aqui é a imagem de um instrumento. Eu acho que é o AB, eu não tenho Isso. certeza. Eu também não vou me recordar, mas é a imagem de um instrumento, ó. Então, são Ele é um chiquerê, desculpa, é um isso chiquerê. que tá vendo? Tem esse daqui, esse quebra-cabeça aqui. É um quebra-cabeça, ó, que tem várias imagens também, ó. Tá vendo? Os bebês vão montando. Olha o corpinho, gente. Isso, ó lá, tá vendo? Aí nós vamos ter várias tonalidades, tá vendo? Tem essa, depois tem essa daqui, ó, a menina. Tudo isso são materiais que vocês podem. Pera, acho que não é essa parte. Aqui, acho que é essa daqui. E dá para ir comprando aos poucos, né, Nath? Fazendo o seu acervo pessoal. Ó, tem um carequinho aqui, ó. Tá vendo? Olha, tá vendo? Então, são formas, são recursos didáticos, né, pedagógicos, Sim. que a gente pode utilizar com o bebê. Esse daqui é de tecido, então eles podem pegar, pode colocar na boca, e traz, né, a representatividade de várias pessoas, né? Então, Nath, nós estamos chegando ao final. Já, olha, passou assim, conversa boa assim. E aí, eu quero fazer uma indicação para as pessoas de São Carlos e região. Lembrando que eu e Natália não somos pagas, mas a gente gosta de compartilhar coisas boas. No Sesc São Carlos vai acontecer no domingo, no dia 6/4 e no dia 13/4, a ocupação lúdica que se chama Gingado no Gingado do Herê. Eu vou ler para vocês. Uma ocupação lúdica e musical para bebês e crianças inspiradas em culturas africanas, negras, indígenas e nas nossas memórias afetivas. Com intervenções cheias de ritmos e brincadeiras, a companhia Caruru convida a explorar sentidos, movimentos e tradições das diversas infâncias. Um espaço para brincar, criar e se conectar com a riqueza cultural e ancestral que nos atravessa. Vem gingar com a gente. Então, em São Carlos, no dia 6, que é domingo, das 13h30 às 14h30, e no dia 13, domingo vai acontecer das 13h30 às 14h30, das 14h30 às 15h30, das 15h30 às 4h30. E aí, no dia 13 também acontece nesses horários. Então, São Carlos e região,
fica a dica. Entrou, Natália, você também tem que conhecer essa pessoa aqui. Juliana é dentista, é odontopediatra, uma mulher negra maravilhosa. Juliana, um beijo pra você. Você tem que conhecer a Natália, viu? Falar sobre saúde bucal dos bebês aí, viu, Juliana? Você vai ser a próxima, Juliana. Opa! Ó, o negócio tá vivo aqui. Juliana vai ser a próxima. Ah, já o negócio caiu aqui, já é um sinal. Bom, gente, agora são 8 horas da noite, o negócio, as coisas já estão caindo aqui. Natália, eu gostaria que você pudesse fazer aquela frase final, aquela frase motivadora para as pessoas que estão escutando a gente, assim, e que vieram para essa live um pouco, será? Educação das relações étnico-raciais para bebês? Natália. Ó, gostaria de terminar a minha fala dizendo que um mundo sem racismo é possível, né? Começando com os bebês. A gente tem que pensar nessa geração que está vindo aí e se a gente deseja um mundo melhor, um mundo possível, né, para todas as pessoas aqui existentes, a gente tem que pensar na educação que a gente quer para os bebês, né? Então, o futuro que nós queremos depende do hoje, da forma como a gente está educando, da forma como a gente está atuando com os bebês e as nossas crianças. Então, começar a pensar uma educação para as relações étnico-raciais, uma educação que inclua as diferenças, as diversidades, né? Uma educação que respeite e valorize a todos, a todas e todes, né? Independente de religião, independente de qualquer escolha, né? Apenas pensar que queremos seres humanos felizes no mundo. Tudo isso começa com os bebês, tudo isso começa com o berçário. E é importante a gente dar continuidade nas outras etapas, nos anos seguintes. Eu queria agradecer muito a paciência de quem esteve aqui na live com a gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo. Ayo, muito obrigada pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de dialogar. Foi um tempo curto, né? Mas espero ter deixado algo de bom aqui para vocês, né? E que possa ter outras oportunidades para a gente dialogar, conversar, prolongar, estender essa conversa, né? Que é uma conversa que dá para a gente precisa de mais de uma hora, né? Para a gente precisa de mais de uma hora. Né? Precisa de mais de uma hora. Mas foi um prazer imenso, né? Estar aqui com vocês e é isso, né? Sigam a Natália nas redes sociais. @Uma Pro de Bebês? Isso, Uma Pro de Bebês em Ação. Viu, gente? Não é qualquer coisa, não é uma Pro de Bebês parada. É uma Pro de Bebês em ação. Agora entrou uma Pro de Bebês que fez pedagogia comigo, que é a Jéssica. Depois você vai assistir o resto da live, né, Jéssica? Vai. Gente, só para dizer que a live vai ficar gravada. Então, a hora que a gente sair daqui, a live vai ficar lá no meu Instagram e vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Natália, também um beijo para você. A Natália de Ribeirão. Depois eu passo os contatinhos, viu? Que eu gosto de juntar gente boa. Gente, eu arrumo um emprego, eu junto gente boa, eu arrumo casamento. Então, se vocês... Eu empresto livro, eu faço live, tá? Então, se vocês precisarem também, estamos aí. Gente, eu quero agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, que se colocaram para escutar. E aí, agora eu tô já aqui matutando quem vai ser a próxima pessoa que eu vou chamar, né? Então, aí, se você tem alguma sugestão... Se alguém quer vir para essa live conversar, entre em contato pelo Instagram, sabe? Me fala, olha, eu queria escutar sobre isso. Eu queria escutar sobre a repimboca da parafuseta. É educação das relações étnico-raciais? Então, sim. Se não é, aqui é conversas direto, tá bom? Gente, uma ótima noite para vocês. Natália, todo o meu agradecimento, toda a minha gratidão
de prima acadêmica que somos, primas irmãs, e assim, que a gente possa continuar juntas, agregando mais pessoas para conversar sobre, para dialogar, para trocar. Eu acho que isso é fundamental para a educação. Sim. Gente, um beijo para vocês. Uma ótima noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Depois vocês assistem, que a live vai ficar gravada, tá bom? Beijo, Nath. Obrigada. Beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau.